estar de novo com vocês, e dessa vez um assunto muito importante que fala sobre a nossa libertação. Sobre a libertação que muitos precisam, que estão agrilhoados a algemas invisíveis, chamada a dependência química. A nossa casa espírita, apesar de estar localizada em São Gonçalo, às vezes algumas pessoas acham que é difícil acesso, mas a frequência é muito grande, as pessoas vão lá, é no bairro do Gradinho, bem pertinho do Shopping São Gonçalo, e temos já há um tempo uma procura muito grande por pessoas que vão em busca de ajuda espiritual para se libertar da dependência, de qualquer tipo de dependência. E aí nós organizamos um trabalho para apresentar esse livro, que é fruto de mensagens por nós recebidas nas reuniões mediúnicas. O livro chama-se Orientações Espirituais sobre a Dependência Química e trata exatamente disso, orientações que os espíritos trouxeram sobre esse público-alvo em especial, né? Então eu peço a atenção de vocês, porque o assunto é realmente muito interessante. Nós começamos com esse aspecto da casa espírita. Ao mesmo tempo é um templo, é uma escola e é um hospital. Ao mesmo tempo funciona dessa forma, né? E como hospital atende a muita gente. Estamos percebendo de uma maneira muito especial que vem aumentando os casos de obsessão. E a obsessão é uma doença espiritual. Eu não sei se por aqui, por essa região também, a demanda está nesse sentido, mas lá, em nossa região, o público-alvo, as pessoas que vão em busca de ajuda, os casos de obsessão estão cada vez mais acentuados. Obsessões gravíssimas, como por exemplo, um recente caso, Ieda, de um menino de 6 anos que incorpora o inimigo da mãe e fala como um adulto em um português castiço, português do século XVII, e o menino não sabe de nada, mas é um fato mediúnico inquestionável. E é um inimigo bem cruel, e é um caso de obsessão na infância. Então temos casos desafiantes que aparecem para o tratamento espiritual, né? E lá na nossa casa tem como mentor Batuíra, que se destacou no estado de São Paulo pelo trabalho especial que ele fez na área da assistência social no finalzinho do século XIX, início do século XX, e com uma possibilidade mediúnica que Deus lhe presenteou de, através dos passes, trazer saúde. Então é um mentor muito atuante, nos ajuda muito. E eu sempre digo que ai de nós se não fossem mentores espirituais. Nós não somos nada sem eles. Eles é que fazem tudo. Nós fizemos bem quando não atrapalhamos o trabalho que eles fazem, né? Então, a casa tem funcionado muito como hospital nesse momento. E como é que chegam os dependentes químicos na casa espírita? A gente lembra que todo mundo deve ser bem recebido na casa espírita e acolhido. Os companheiros que passam por essa prova merecem também ajuda. E lembramos que Jesus, na sua época, atendia aos rancenianos. Os rancenianos eram tidos como a escória da sociedade, os párias, os excluídos. Era uma doença infecto-contagiosa. E todo mundo tinha medo, mas Jesus curava. Jesus os atendia e os curava, acolhendo-os. Maria de Magdala também, quando Jesus partiu da terra, ela foi viver no Vale dos Imundos com os rancenianos. E Jesus afirma, está lá em Marcos 2,17,
Eu vim para os que são doentes. O acolhimento. Primeiro, o contato no atendimento fraterno. E aí é feita a proposta do tratamento espiritual, que não é nada diferente daquilo que as casas espíritas oferecem. A frequência à casa com regularidade, com disciplina, passes, água fluidificada, leitura edificante, culto do Evangelho no lar. E aí, no mínimo 2 vezes por semana, a pessoa deve ir à casa. Ao cabo de 5 semanas é feita uma avaliação. É levado também o nome nós chamamos do paciente ao trabalho da desobsessão. E há atendimento aos espíritos ligados a cada caso. Então, quando a pessoa encara com seriedade, ele é ajudado. Mas a partir do princípio, e no caso específico de dependência química, parte do princípio de que a pessoa quer ajuda. Se não quiser ajuda, não chegou o momento. Então a gente trabalha o eu quero. Eu quero ajuda, eu quero libertação. E para fortalecer, para ajudá-los a opção do eu quero, eu costumo utilizar uma linguagem de metáforas e digo que a dependência química ou qualquer outro tipo de dependência. Existe também a sexolatria, existe também a dependência a analgésicos, por exemplo, e outros tipos. Tudo aquilo eu digo que é uma escravidão, é uma bola de ferro no pé. Quem quer ficar livre da bola de ferro no pé? Tem que querer. Não adianta o pai e a mãe querer se o filho não quer. Então tem que querer. E para querer, muitas vezes, tem que ir ao fundo do poço. Bem no fundo do poço, aí a pessoa aceita a proposta de tratamento. Né? A vontade tem que ser firme. Está na questão 645 do Livro dos Espíritos. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível. Arrastamento, sim, é a resposta. Irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparam. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Então, o arrastamento é um fato. Irresistível, não. Porque a pessoa tem o seu livre-arbítrio para dizer, não, não quero. E a gente vê a abordagem dos que trabalham com a droga, dos que comercializam a droga, está começando, ou melhor, já há tempo, na porta da escola, com crianças. Crianças com 8, 9 anos são abordadas e são oferecidos as drogas de diversos meios e modos. Então há que se ter um cuidado muito grande nesse aspecto, mas o arrastamento ele não é irresistível. A questão 911 ainda sobre a vontade firme. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Os espíritos reveladores responderam a Kardec. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam, quando não sejam como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões e que o seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade, compreende a sua natureza espiritual, aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Quero, mas não quer muito. Quer, mas não quer direito. Então, tem que ter uma vontade firme, tem que querer. Emmanuel, Fotografia do Homem Amor Xavier, diz assim, no livro Pão Nosso: educar a si mesmo, consagra-te a própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Sem que teu pensamento se purifique, sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará, dividida em trânsito para a inutilidade. Emmanuel nos alerta quanto a educar a nós próprios. As orientações espirituais, o trabalho que nós fizemos em nossa casa espírita foi uma capacitação. Capacitamos médiuns durante um estudo de 2 anos e meio,
estudando de forma muito especial a obsessão e os passos. Por quê? Tem um ditado popular que diz que quem bebe nunca bebe sozinho. Quem usa droga nunca usa droga sozinho. Tem influência espiritual. Tem aqueles que incentivam e mantêm o vício. Então, o aspecto do nosso trabalho é voltado para a influência espiritual. Nós utilizamos as ferramentas que o Espiritismo nos dá, que a casa espírita dispõe, para, de alguma forma, afastar, doutrinar, tanto a pessoa quanto ao desencarnado que está nesse trabalho. Então, depois de 2 anos e meio estudando com profundidade o assunto ao passe, também, além da obsessão, descobrimos um modo mais específico de aplicar o passe em casos de drogadição para fortalecer a vontade e, ao mesmo tempo, ajudar no desligamento das entidades que provocam o vício. Então, são passos específicos, uma reunião específica. Quinta-feira, às 7 da noite, é reunião de tratamento espiritual para dependências. Não só dependências químicas, mas de maneira mais aprofundada, dependência química. Seja com droga lícita ou não. Porque o cigarro mata. A bebida mata. Então, nós temos também o cuidado de atender aos irmãos que estão ainda passando por essa prova, seja do cigarro, do tabaco ou também do álcool, né? E ontem mesmo nós falamos que não existe bebedor social. Eu só bebo no final de semana. Mas consegue ficar um final de semana sem beber? Não. Então já é alcoólatra. Porque se não consegue ficar sem beber, então já existe a dependência ao álcool, né? Assistente espiritual aos caídos da estrada é o nome que os espíritos bondosos deram aos irmãos que passam por essa prova. E o Dr. Josué, que é o psiquiatra da casa, o espírito psiquiatra, na página 13 desse livro, ele fala assim: o processo de desintoxicação, assim como o desligamento das atividades que provocam o vício e a sua manutenção, demanda tempo, e cada pessoa responde de acordo com a situação que lhe é peculiar. Cada um é cada um, cada qual é cada qual. Então, cada um responde de acordo com o tempo em que vai interiorizando o tratamento e vai se permitindo tratar. Tudo em espiritismo é assim. Ninguém se torna espírita de um dia para o outro. Nós vamos pouco a pouco permitindo que a mensagem entre em nós e faça uma modificação. Porque não existe espírita que não se modificou. Porque o espírita é aquele que está em transformação moral e que consegue identificar os seus vícios, seus males e combatê-los, né? E aí eu recorro a Paulo de Tarso quando nos ensina: quem conhece Jesus, nova criatura é. Quem conhece Jesus pela ótica espírita é uma nova criatura. Não tem como não mudar, senão vai esquentar o banco do centro espírita. Se não mudar nada, não conseguiu permitir que a mensagem entrasse. Então, o espírito psiquiatra diz isso, né? Sobre o processo de desintoxicação. O pastor Avelino de Souza, que foi o primeiro pastor da nossa cidade, daquela igreja que tem ali em frente ao terminal de ônibus no centro de Niterói, quando você passar ali, você vai ver, 1884. Então, foi a primeira igreja protestante que surgiu em nossa cidade. O pastor Avelino, ele foi paciente do Dr. Bart em homeopatia, e eram muitos amigos, cada qual respeitando a sua religião, mas eram amigos. E quando o pastor desencarnou, no mundo espiritual, o Dr. Bart chamou ele para conhecer a doutrina espírita e a homeopatia. E durante 8 anos, ele foi o responsável
na década de 70, pelo receituário mediúnico que existiu na Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro. A FEESA teve receituário mediúnico e o diretor espiritual desse trabalho era o pastor Avelino de Souza. O pastor fala assim: piedade, piedade, companheiros, para com os dependentes químicos, piedade, meus irmãos, porque o nosso Deus é Deus de amor e a misericórdia que Ele nos ensina deve ser por nós praticada dia a dia. Porque muitas vezes a gente escuta assim: esse cracudo tem que morrer, esse viciado não merece viver. Quando só Deus dá vida, só Deus tira a vida. Então, cada qual, muitas vezes pode chegar, a criatura pode chegar ao final, na beira do poço, e voltar. São aqueles que venceram a si próprios e começam a vida de novo. Então, não nos cabe julgar, nos cabe estender a mão para socorrer, né? Claro que quem está em casa, passando pelo aperto do parente que está envolvido com a droga, sofre muito, é um codependente, sofre horrores e muitas vezes quer uma trégua. E para eles, às vezes para alguém que não sabe que a vida continua, pensa que a trégua é a pessoa desencarnando, não é? Não. Vai continuar vivo, só que fora do corpo. Então vai ter problemas. Então o melhor é socorrê-lo agora. Confiança inabalável em Deus. É outro médico que trabalha lá em nossa casa, um espírito chamado Dr. Raimundo. Aquilo que nós não podemos, Jesus pode. Aquilo que nós não compreendemos, Jesus compreende. Aquilo que nós ainda não perdoamos, Jesus nos ensina a perdoar. Ele não diz assim: Jesus perdoa. Ele diz que Jesus nos ensina a perdoar. E aí é um capítulo difícil na nossa história como espírito espírita na Terra, que é perdoar. É uma coisa complicada para nós ainda. Ainda carregamos um rosário de mágoas provenientes do perdão não exercido. Então, o Espírito nos alerta que Jesus nos ensina a perdoar. Perdoar não 7, mas 70 vezes 7. Essa é o alerta do Espírito Raimundo, na página 47 do livro. O irmão Joaquim, que é um dos mentores da casa, diz assim: valorizar a vida. Evitem qualquer conversação que possa conduzir o ouvinte aos pensamentos suicidas. Ao contrário, digam sempre que vale a pena viver, mesmo diante de todas as adversidades, e que a vida é um dom maravilhoso de Deus. Estava conversando com a nossa irmã aqui na frente, um pouquinho antes da palestra, e ela nos disse que anda para e passo com o dependente químico, o ideário suicida. A vida não vale mais nada. Não tem dinheiro mais para poder comprar droga, não tem mais o que roubar de casa para poder vender, para poder comprar droga. Então, os inimigos espirituais, os cobradores, começam a dizer: sua vida não vale nada, você não vale nada. A melhor coisa é você desencarnar, morre, se mata. E aí fica com aquele pensamento. Espírito obsessor não bota a roupa na corda, não leva a criança na escola, não entra em fila de banho. Então é o dia inteiro, a noite inteira, falando no ouvido: se mata, se mata, se mata, se mata, se mata. E a criatura entra no processo de ideação suicida, e muitos vão partir dessa terra pelo suicídio por causa da drogadição. O Dr. Josué fala sobre a vigilância dos pais. Se a pandemia do século XX foi a depressão, a do século XXI é a dependência química. Temos que estreitar os laços de família, para que os pais possam assumir verdadeiramente suas responsabilidades espirituais e assim monitorar de maneira mais eficiente a vida de seus filhos, evitando de toda forma e com todas as forças o primeiro contato com a droga que vicia. Então é questão de vigiar o WhatsApp do filho, da filha, ver a mochila todo dia, ver com quem são os amigos, ver no Instagram, ver no Facebook, nas redes sociais, com quem que fala o quê, que existe muito assédio das crianças.
por pessoas que passam problemas mentais, com desvio de conduta, e que possa vir a levar a criança à dependência química. Então, a responsabilidade dos pais, segundo a questão 549 do Livro dos Espíritos, é levar os filhos para Deus. Então, temos que assumir verdadeiramente essa responsabilidade. O colégio instrui, pai e mãe educa. Então, há de se ter um cuidado muito grande da nossa responsabilidade. O agente obsessivo. O antídoto a ser utilizado é o amor, que se revela nas falas e atitudes e que deve ser cultivado por aqueles que hoje são perseguidos. O mais importante é o exercício da caridade. Praticando-a, o amor está em ação. Por esse motivo, orientamos os companheiros que estão no tratamento espiritual a que façam todo o bem que estiver a seu alcance, porque assim agindo, atrairão certamente para si forças e energias positivas que os ajudarão a sair da sintonia mental que se encontram. A inércia é a mãe de todos os males. Temos um caso de um jovem que nos autorizou a contar a história dele, não vou falar o nome, mas é uma pessoa com recursos financeiros grandes, dono de uma loja no shopping e que disponha de um horário flexível, né? E foi lá porque ele já utilizava, já era dependente químico, não se expunha a comprar em algum lugar, fazia o uso do disque droga, e a droga chegava até a mão dele pelo motoboy, e ele foi pedir ajuda. Passa ainda, né? Mas agora já entendeu mais, pela prova da riqueza, da facilidade financeira, e já estava já com o ideário suicida, porque não conseguia ficar um dia sem droga. E aí começou o tratamento, e pela facilidade da flexibilidade de horário, fizemos a proposta a ele da laborterapia, terapia pelo trabalho. Por quê? Temos uma creche que funciona na nossa casa espírita para 100 crianças. Vocês vão ver no finalzinho, eu vou apresentar. E precisamos de pessoas voluntárias. São poucos funcionários e sempre tem muito trabalho. E aí, fiz a proposta a ele. Vem aqui para ser voluntário. Ah, mas eu poderia vir na hora do almoço. Tem alguma coisa para fazer na hora do almoço? Por que foi perguntar? Tem. E foi aí que eu disse para ele. Aqui almoçam mais de 100 pessoas. Então tem mais de 100 pratos para ser dado todo dia. O convite então é para a pia-terapia. Você aceita? Ah, doutor Hélio, eu nunca lavei um copo. Existem pessoas assim, nunca lavou um copo na vida inteira. Não sabe nem aonde é a pia, né? Então, para aquele menino todo engomadinho, que antigamente, na minha época, chamava de playboy, agora esse é o nome que a gente chama mais, né? Todo arrumadinho, todo engomadinho. Nós emprestamos para ele um avental, daquele de açougueiro bem grande, que vai até lá embaixo, de nata, né? Amarra bem, e falei para ele, é muito fácil. Abre a torneira com parcimônia, porque a água do mundo está acabando. Tenha o prato, depois de limpar o excesso, detergente na esponja e vai, ó. É prato, esponja, e aí se lavou nessa vida, de outra vida você lavou, meu filho. Vamos embora. E aí ele fez. Primeira semana, ele foi 2 vezes por semana. Primeira semana, segunda semana. No final, na 4ª semana, ele me liga. Eu queria lhe agradecer. Então, o que foi que houve? Aquela hora, eu fico 1 hora na pia. Além dos pratos, eu lavo as panelas. Panela que dá para brincar de pique-esconde dentro. Desse aí. E o cozinheiro disse que fazia parte do tratamento limpar o fogão. Então, fogão de 2 metros eu limpo também. Então, em 1 hora eu acabo disso tudo. Naquela 1 hora que eu fico ali,
eu não penso na droga. Não vem no pensamento, não vem. Quando não estou aqui, vem toda hora. Mais. E aí, eu quero lhe agradecer. Eu vim 2 vezes por semana, quero lhe pedir se eu posso vir mais vezes. Porque a trégua que eu tenho aqui, o mundo lá fora não me dá. Você pode, meu filho, vamos assinar um termo de voluntariado, você vai vir de segunda a sexta. A pia é sua. Então a pia-terapia tem salvado muita gente. A fluidoterapia, o Espírito Dr. Josué, na página 57, diz assim: trabalhai incansavelmente pela diminuição da dor no mundo. Trabalhai, estendendo as vossas mãos, para que, por meio da fluidoterapia, possais trazer o alívio das dores aos irmãos necessitados. Eu já falei aqui que um espírito mentor nosso, Batuíra, que Batuíra, na história de vida dele, ele aplicava passes e dava um alívio. Muitas vezes a pessoa ficava livre da doença, né? E conversando com o filho de Chico Xavier, uma oportunidade que ele teve maravilhosa, né? Na caravana Chico Xavier, onde Eurípides foi o orador, eu tive o privilégio de sentar ao lado dele. E conversando com ele, perguntei: o que seu pai falava sobre Batuíra? E ele disse assim: os casos graves que apareciam lá para a gente resolver, papai sempre chamava Batuíra, porque passe é com Batuíra. Então, a nossa casa, depois do estudo, a gente concluiu que os passes são diferenciados, são mais prolongados. Então, a fluidoterapia mesmo, um tratamento pelos passes, e temos obtido sucesso assim, muito impressionante, né? É claro que a gente sabe que a marca registrada do tratamento espiritual é a descrição. A cada espírito é muito discreta. A gente não trombeteia estatísticas. Mas é com muita alegria que eu digo que uma senhora fumante há 35 anos, 2 de carteira de cigarro por dia, um dia depois do passe, ela chegou, me abraçou chorando e falando assim: eu já estou 3 semanas sem fumar. E como é que foi? Ela falou assim: comecei a enjoar e não me deu mais vontade, e nós trabalhamos no passe na vontade, para aumentar a vontade. Então eu tenho que querer, eu quero, você quer? Então vamos potencializar a sua vontade. Potencializamos a vontade, e ela já está conosco agora fazendo a continuação, a manutenção do quadro de melhor, que fumou 35 anos, agora com 8 meses sem fumar, que vai largar os passos. Deve continuar, né? E é um tratamento salutar, são energias renovadoras que entram na pessoa. E ela está 8 meses sem fumar. Um outro caso, uma jovenzinha que bebia muito. E eu aprendi na minha infância, a minha mãe falando que esse é um modo muito particular, né? Cada um tem o seu entendimento, mas a minha mãe me criou dizendo: a pior coisa, a pior cena que se vê é uma mulher alcoolizada, é muito degradante, a mulher perde muito quando fica bêbada na rua, fazendo vergonha. Então eu fui criado com esse pensamento. A mocinha foi pedir socorro, bebia muito, caía, a mãe tinha que caçar ela pela madrugada pelas ruas, encontrava ela largada. Olha, foi Deus que conseguiu salvar, porque um monte de lugar no meio do mato, caía, menos de 30 anos, bebia muito. E aí ela pediu ajuda, e nós temos o trabalho do receituário mediúnico, o Espírito Dr. Márcio dita receitas, e passou a receita para ela, mas alertou: se beber com esse remédio, vai passar mal. Então ela tem que optar: o remédio ou continuar a beber. E aí falei para ela: o Espírito falou isso, se você usar o remédio, vai ajudar você a largar a bebida, mas se você usar o remédio e beber, você vai passar mal. Aceitou.
3 já semanas tomando remédio direitinho, 4 vezes por dia o remédio. Eis que um dia, um dedinho, pá, botou para fora um panetone de 72. E botou para fora. Aí a avó dela, protestante, me ligou: doutor Hélio, a minha neta que vai aí, não pode falar para você de espírita, vai aí, estava tão bem sem o álcool, mas agora está passando mal aqui, está demais, está vomitando muito. Pergunta a ela se ela bebeu. Ela, bebi. Pergunta a ela qual foi a orientação. Eu já sei que eu não podia beber. Está dizendo que já sabe que eu não podia beber. O que eu faço agora? Dá água. Entre uma crise ou outra, dá água. Para a água lavar. Dá água. Aí depois, na primeira semana, após a crise, ela foi lá fingir que não me viu. Eu também fingi que não me viu. Tomou passo, foi embora. Na segunda semana, eu estou com muita vergonha. Minha filha, nós estamos no aprendizado. Tratamento é assim. Muitos têm as recaídas, né? Mas ela falou assim: aprendi a lição. Nem bombom de licor eu quero mais. Por quê? O remédio homeopático atua no espírito. Quem se vicia é o espírito. Então o remédio preparou o corpo, passando pelo espírito primeiro, para, ao primeira dose de álcool, reagir. Reagiu e aí pronto. Ela pulou pianinho. E já está, há 6 meses, pura, né? Está limpa. Porque está seguindo firme o tratamento. A homeopatia no tratamento, Dr. Lauro Santiago, que foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, a nosso convite, falou no dos aniversários da antiga FER, que ia trabalhar comigo, e ele diz assim, através da psicografia: a homeopatia no tratamento. Hoje, do lado de cada vida em que me encontro, tenho a oportunidade de ver o funcionamento do medicamento homeopático no ser humano, por meio de imagens tridimensionais, e observo-o no agindo na estrutura perispiritual, atuando no campo mental, com reflexo imediato no corpo físico, importante veículo de manifestação da vida na Terra, por Deus a nós emprestado. Então ele vê o remédio funcionando de forma tridimensional. Perseverança no tratamento, é o Espírito Dr. Josué. A cura advirá com o passar do tempo, com o amadurecimento da vontade. Somente assim os dependentes químicos poderão deixar de lado essa postura mental e entender a importância de uma vida com liberdade, mas liberdade com responsabilidade. Então tudo é postura mental. Nossa mente tem que ter um selecionamento dos pensamentos, sair de uma faixa mental e entrar em outra, na faixa mental da cura com Deus, da verdadeira cura, que é a cura espiritual. O espírito Rosângela Lima, que é a mentora espiritual do Gaiarol, um instituto, uma instituição dependência do GEMA, que é em Santa Rosa, ela nos diz assim: a luz sempre vence. A vontade mal direcionada e sintonizada com o fluxo da droga na corrente sanguínea faz com que quadros de profunda dor moral visite cada um. Também eles precisam de colo de pai e de mãe. Por isso, tratamos deles como filhos queridos, caídos no equívoco, mas que, com o poder de Deus em suas vidas, se reerguerão. E aí a gente lembra de que a gratidão que todos nós, dirigentes de casa espíritas, devemos ter, aqueles que nos sustentam, porque são os mentores que nos sustentam. São os guias espirituais que estão ao nosso lado, dando o aporte necessário para que possamos dar conta da responsabilidade que assumimos. E aí, nesse momento de público, eu agradeço
a esse querido benfeitor, Doutor Bezerra de Menezes. É um pai, é um verdadeiro pai que nos ajuda muito, dirige inúmeras falanges socorristas, não tem um minuto de descanso, trabalha sem cessar a nos ajudar. Ele, nesse momento, representa todos os mentores que nos ajudam nesse trabalho especial que a nossa Casa de Batuíra, lá no Gradinho, São Gonçalo, realiza. Uma gratidão profunda aos mentores espirituais. Toda a renda é benefício do nosso trabalho, e o abraço de graça. O livro, quem quiser, R$30. Não trouxe dinheiro, não tem importância, não, confio em você, faço fiado, é por massa, deposita na conta. Tá bom? Gosto muito dessa casa, amo muito essa família, e estou muito feliz de estar aqui. Que Chico Xavier possa abençoar abundantemente essa obra, possa estar com vocês, abençoando as suas vidas, iluminando os caminhos, livrando do mal e dando assistência a todo esse povo que aqui vem em busca do Evangelho que cura as almas. Muito obrigado, muita paz a todos.